A paz do Senhor, que quem vos fala é o pastor Josley, e nós estamos ministrando a carta aos Romanos. Na aula passada nós iniciamos o capítulo 8, e nesta aula nós temos a intenção de terminar ou fechar o capítulo 8. Nós estamos utilizando o livro de John Stott, a mensagem de Romanos, e no capítulo 8, especificamente, fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Bom, nós, na aula passada, já vimos um pouquinho sobre o ministério do Espírito Santo. Eu cheguei a falar para vocês que o capítulo 8 da carta aos Romanos é considerado o capítulo do Espírito Santo, pelo menos eu considero dessa forma, pelo menos eu vejo muito aqui os atos do Espírito Santo, né? Mas é um capítulo muito interessante, um capítulo realmente cheio de informações e também cheio de detalhes para a gente poder analisar. Bom, com relação ao ministério do Espírito Santo, nós temos que ver que Deus envia o seu próprio Filho. Deus, Jesus Cristo encarna, e isso é um grande mistério, como um ser Deus, ele pode encarnar em carne, né, e habitar no meio de nós. Então Deus, ele envia o seu próprio Filho, e aqui a gente vê que não se trata da pré-existência do Filho. Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando a gente fala de pré-existência, é que Cristo já havia, já existia, né, antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo da fundação do universo. Lembrando, quando a gente trata aqui da pessoa de Deus, a gente trata a pessoa de Deus, tanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três, né, são um, e aí nós temos eles coabitando da mesma essência. Quando a gente estuda sobre a Trindade, a gente vê um pouquinho sobre isso. E nós vemos também que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele possui a indicação de que este havia desfrutado de uma vida de intimidade com o Pai. Cristo, assim como o Espírito Santo, que os três são uns, eles tinham a intimidade entre os três aqui. Bom, também expressa nesse capítulo o amor sacrificial do Pai ao enviá-lo. Cristo foi enviado para morrer pelos pecados dos homens de todas as gerações que já morreram, as gerações que estão vivendo neste momento e as gerações que virão no futuro próximo, isso se Jesus Cristo não voltar. Tanto é que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse foi um amor sacrificial. Deus deu o seu Filho para que pudesse morrer, para que a gente pudesse ter a possibilidade de voltar para Deus. Um segundo fato, com relação ao ministério do Espírito Santo, é o envio do Filho implicou na encarnação divina. Vejamos. O Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, conforme João, capítulo 1, versículo 14. É em semelhança de carne pecaminosa. Quando a gente estuda um pouquinho essa matéria, e a matéria é realmente fantástica, quando a gente vê, né, que Jesus Cristo, ele é envolvido, o útero de Maria é envolvido pelo Espírito Santo, ali protegendo ele para que ele não, né, viesse a sofrer, né, a consequência pecaminosa do pecado. Porque todos nós, quando nascemos, herdamos essa carne, essa natureza pecaminosa. Outro detalhe também é que ele não veio na semelhança de carne, mas aparentando o ser humano, como ensina os docetas, aparentando o ser humano, como ensina os docetas, que é um estudo que a gente foi ver lá, que foi, né,
contrário àquilo que a Bíblia ensina e que foi alvo de muita crítica e chegou até os concílios lá para que realmente não aceitasse esses ensinos heréticos. Agora, a sua humanidade foi real. Jesus Cristo, ele habitou entre nós, ele foi ser humano, ele sentiu as mesmas dores, ele chorou, ele sorriu, né? Ele comeu, né? Quando ele sai da cruz, quando ele se apresenta aos discípulos depois da sua ressurreição, ele chega para Tomé, Tomé, toca aqui o dedo nas minhas feridas, né? Para você ver aqui que sou eu mesmo, para que você creia quem é Jesus Cristo. Então, Cristo, a sua humanidade, ela foi real. Irmãos, Cristo não veio em carne pecaminosa, pois sua humanidade era real e simultaneamente sem pecado. Bom, o terceiro ponto do ministério do Espírito Santo é que Deus enviou o seu Filho como oferta pelo pecado. Lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento, a gente via os sacrifícios que eram feitos e havia a necessidade de se matar um animal para que se aspergisse o sangue nas paredes e purificasse o pecado, mas isso não resolvia, porque toda vez que a pessoa pecasse, ela tinha que fazer todo esse ritual, tinha que matar novamente um animal. Cristo não, ele morreu de uma só vez, para que os nossos pecados fossem perdoados. Então Deus enviou o seu Filho como oferta de pecado. Ele veio pelos nossos pecados para acabar com o pecado. Ele veio no tocante ao pecado, porque o que nos separa de Deus é o pecado. Na Septuaginta, costumavam usar peri armatias, palavra grega concernente ao pecado, para a expressão hebraica que oferta pelo pecado. Peri armatias, oferta pelos pecados. E um outro ponto interessante é que uma referência à expiação. O preço a ser pago pelo pecado foi o sangue de Jesus. O preço pago a ser pago pelo pecado foi o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então faz uma referência à expiação. Pelo sangue de Jesus nós somos lavados, nós somos remidos. Nós podemos agora ter novamente uma comunhão com Deus. John Stott nos diz que se Jesus não se desse como oferta pelo pecado, ele não poderia morrer, mesmo porque ele não pecou. Jesus Cristo não pecou. E o que nos leva à morte, tanto física quanto espiritual, são os nossos pecados. Foram os nossos pecados que mataram Jesus. O salário do pecado é a morte. Por isso é que nós morremos. Bom, a letra C, habitados pelo Espírito, versículos 9 a 17. Vamos ler, né? Porque esse capítulo ele é bastante interessante, cheio de detalhes ricos, conforme eu falei para vocês. Romanos 8, 9 a 17 diz assim, vou ler para vocês. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas sobre o domínio de quem? Do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vidas a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Quando a gente pega a teologia sistemática lá de Wayne Grudem, é uma das perguntas que é feita lá, que a gente consegue, ou mesmo a teologia sistemática de Erickson, que pergunta quem ressuscitou Jesus Cristo. Aqui a gente está vendo
um texto que dá base para o Espírito Santo, outros textos dão base para o próprio Deus, e outros textos nos dão base o próprio Jesus Cristo como Deus, a sua parte, né, de Deus, ele acaba ressuscitando, porque a morte não pode reter um Deus. Bom, portanto, irmãos, estamos em dúvida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E é lindo, né? Saber que o nosso próprio Espírito, o Espírito Santo, testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, os versículos 9 e 17 fala muito do Espírito Santo, é a obra que ele faz nas nossas vidas. Bom, meus irmãos, a primeira coisa que você tem que entender é que nós não estamos sobre o domínio da carne, sim sobre o domínio do Espírito Santo. Se Cristo habita em nós, o nosso corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Aleluias. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos nossos corpos mortais por meio do Espírito Santo. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Recebemos, então, um Espírito que nos adota como filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filho de Deus. Aleluias. E por fim, como filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, o que a gente vê aqui também é sobre a glória futura, a glória que nos será revelada, conforme nós encontramos em Romanos 8, nos versículos 18 a 26, que diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança, quem espera por aquilo que está vendo. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-la pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui nós vemos a glória futura, e a natureza aguarda que os filhos de Deus sejam revelados. A própria natureza será libertada da decadência em virtude da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Por conta disso, toda a natureza geme até agora como se fosse dores de partos. Nós também, que recebemos o Espírito, gememos interiormente, esperando a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo.
E o Espírito nos ajuda, meus irmãos, em nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluias. Então, a glória futura é aquilo que nós aguardamos. Por isso, nós esperamos ansiosamente, né, lá no futuro, por recebermos um corpo glorificado, não esse corpo pecaminoso, mas um corpo mudado, um corpo transformado. Isso nós vamos ver na glória futura. Bom, e aí a gente vê o amor de Deus é inabalável, né, nas convicções inabaláveis daquilo que Deus faz para o bem do seu povo. Isso aqui a gente encontra lá nos versículos 28, 39. Vamos ver quais são essas convicções. Primeiro é que Deus age de forma sobrenatural sobre as nossas vidas. Isso é uma certeza axiomática que nós nunca podemos questionar. Deus age. Deus age através da ação poderosa do Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo que virá um dia. Então, Deus age sobre a humanidade. Segundo, Deus age para o bem do seu povo. Terceiro, Deus age para o nosso bem em todas as coisas. Oh, glória, né? Sabendo disso, momento de coronavírus, é bom saber que Deus age para o nosso bem em todas as coisas. Quarto, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aleluias. Quinto, aqueles que amam a Deus são descritos também como aqueles que foram chamados de acordo com seu propósito. Aleluias. Meus irmãos, uma certeza que nós temos e que nós devemos professar é que o amor de Deus é inabalável. Nos versículos 29 e 30 existem 5 afirmações incontestáveis. E aí nós vamos precisar de ler versículos Romanos 8, versículos 29 e 30, que diz assim, vamos ver aqui, 29 e 30, que diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. No nosso versículos 29, conforme nós falamos, existem 5 afirmações incontestáveis. Vejamos quais são. Primeiro, aquele que Deus conheceu de antemão. Segundo, aquele que Deus de antemão conheceu, ou que amou de antemão, também os predestinou. Terceiro, aos que predestinou também chamou. Quarto, aos que chamou também glorificou. 5, aos que justificou também glorificou. Bom, quem vos falou foi o pastor Jusley, e nós estamos ministrando a carta aos Romanos. Fechamos o capítulo 8, nós já falamos do capítulo 1 até o capítulo 8. Você que não viu as minhas aulas ainda, dê uma entrada lá, tem aulas maravilhosas. Aula 1 e 2, realmente são aulas poderosíssimas. Essa aula do capítulo 8 também é fantástica, a aula do capítulo 5 também é maravilhosa. Então, não deixe de ver essas aulas, entre no meu canal lá no YouTube, aqui embaixo, aqui, você vai, ou você escreve lá no YouTube, Pastor Jusley Gama, e você vai ver todo o meu material lá. Nós temos aulas, a carta aos Romanos, nós temos aula de homilética, nós já temos 3 aulas de grego lá, e a gente vai estar colocando, paulatinamente, a gente vai colocando as aulas lá. Tem vários sermões, meus irmãos, para que você possa se deleitar da palavra de Deus. Nós temos também vários estudos temáticos. Nos ajude a divulgar este material. Entre no meu canal e eu sei que Deus há de te abençoar poderosamente. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus. Deus nos permita ter uma nova oportunidade de estarmos ouvindo a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus.